Queria pedir você pegar a mão na sua Bíblia. Por que eu falo isso? Porque os irmãos estão usando naturalmente o celular para assistir a live. Ou o notebook. Talvez minha cunhada fala que ela consegue assistir na televisão. Eu queria te convidar agora, você que ainda não direcionou esta reunião, este culto, para algum amigo, alguma amiga. Você tem a oportunidade. Vou dar 10 segundos para você clicar na setinha e direcionar, no aviãozinho, como eles dizem, e direcionar para tantos amigos e amigas que precisam ouvir a palavra do Senhor. O Senhor pôs no meu coração para falar nessa noite, nessa manhã, decida consultar ao Senhor. Decida consultar a Cristo. Decida, porque você vai dizer, ao decidir no Senhor, você crê nele, que você confia nele, o Deus do sobrenatural. Amém? Então, você que está com a sua Bíblia aberta, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ter um tempo longo de leitura. Reforçando 2 temas que nós falamos nessa manhã, o irmão Anderson trouxe aqui ao coração. Ele falou e veio ao meu coração do desafio que nós temos na igreja. Temos alguns desafios nessa semana, desafios financeiros. O Senhor possa abençoar a sua sementeira. A gente comenta muito que às vezes acabou o culto e a gente entra no almoço e na semana e no dia a dia, e às vezes a gente se esquece dos compromissos que nós temos firmado em Deus no coração. Que esse compromisso está firmado em Deus no seu coração, que ele não venha a ser em vão. E a segunda coisa que eu queria mencionar é sobre o nosso período que o Senhor colocou no nosso coração de jejum e oração. Nós iniciamos na semana passada 12 dias de jejum e oração, às 20 horas. Convide a sua família, se programe para que você possa estar nesse período das 12 horas, das 20 horas em jejum e oração. Por quê? Motivos nós temos muitos. Pela manutenção do nosso altar pessoal para com Deus, pela nossa família, pelos nossos ministérios, pela igreja do Senhor, pela nossa nação, por tantas famílias que estão carentes, tantas famílias estão passando dificuldades, pela salvação do perdido, por aquele que está desesperado, para que o Senhor possa enviar a mim, a você e tantos, a igreja de Cristo nesses dias, nessa manhã. Eu peço a você se programe para estarmos juntos. 12 dias. Nós vamos finalizar no dia 4, um domingo. É um domingo? Dia 4? É isso mesmo? Dia 4 agora, um domingo. Vamos finalizar os 12 dias de jejum e oração no domingo. Inclusive, eu já quero aproveitar. Todos nós, a igreja de Cristo, tem se levantado para que nesse domingo, domingo de Páscoa, nós estejamos fazendo um jejum como corpo de Cristo. Toda a igreja cristã, independente da placa da igreja, toda a igreja vai estar reunida no único propósito, que nós confiamos nessa letra que nós cantamos nessa manhã, porque eu creio em Ti, eu creio num Deus do sobrenatural. Eu e você estaremos juntos nesses 12 dias, em específico domingo, no dia de Páscoa, com todas as igrejas, todos nossos irmãos cristãos, todos o corpo de Cristo junto, reunido, cada um na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, orando e jejuando ao Senhor. Que 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo, eu e você, se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, clamar a Deus, eu ouvirei do céu a sua oração, diz a palavra do Senhor. Ele viria, sararia a nossa terra. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio num Deus sobrenatural. Amém? Aleluia. 2 Crônicas 20. Paizinho, obrigado pela Tua palavra. Neste momento, os irmãos que estão aqui na sua casa, eu não sei onde eles estão, se estão no trabalho, estão num leito. Espírito Santo de Deus, invoca o Teu mover, pois a Tua palavra é o que eu posso fazer. Ela declara que eu sou o que eu devo ser, e não mais do que ela declara. Tudo aquilo que eu posso está na Tua palavra.
Nesta hora, Senhor, abençoa nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que estão nos visitando nessa hora, para que possa ser desligado tudo aquilo que não vem de Ti, rádio, TV, problema, dificuldade, que tudo possa ser colocado como segundo nível, como escanteio, e o Seu nome seja exaltado, e a Tua palavra seja exaltada nesta manhã, na vida e na casa, no lar, onde cada irmão, irmã, amigo aqui que está aqui nos ouvindo, que ele possa ser alcançado pela única, poderosa, indestrutível palavra de Deus. E eu e eles nunca seremos mais o mesmo, porque a Tua palavra, quando nos confronta, ela nos conforta, ela nos consola, e ela nos leva a um patamar diferente, a um patamar novo, de um recomeço, de uma nova posição diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ministra, Senhor, nos nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Na minha Bíblia isso está grifado. Vou repetir esse versículo. Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Como foi a oração de Josafá? Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o Teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao Teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, pois ele leva o Teu nome, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 10. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Versículo 12. E eu grifei esse versículo na minha Bíblia. O nosso Deus, não irás Tu julgá-los? Ó nosso Deus, não irá Tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse imenso exército que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias,
neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar na batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem te desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18: Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse novamente a mensagem do Senhor: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente dos exércitos cantando: deem graças ao Senhor, sejam dados graças ao Senhor, porque o Senhor, o seu amor dura para sempre, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eles foram louvando ao Senhor esta canção. Versículo 22, para pararmos aqui. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Até aqui. Texto longo, mas parece que está falando dos nossos dias. Parece que está falando do que temos passado. Eu não sei você, mas parece que eu me sinto em guerra. Eu costumo dizer para alguns irmãos, alguns amigos mais próximos da igreja: nós somos corpo do Senhor, nós somos ovelha. Mas sabe, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos ser como um militar, como um guerreiro. Há momentos nós nos portarmos como ovelha, e há momentos para nós portarmos como guerreiro. Eu, como ex-militar, posso dizer com propriedade: um guerreiro vive em alerta, um guerreiro vive se preparando. Eu não sei se é no próximo minuto, na próxima hora, eu não sei quando virá o momento de eu precisar me posicionar como um guerreiro. Mas é tempo da igreja se posicionar como guerreira do Senhor. Há momentos que parece que nós estamos, é um momento que parece que nós estamos cercados. Tenho pensado um pouco nisso. Talvez você esteja assim também. Parece que estamos amarrados, ameaçados.
Parece que nós não temos mais o controle da situação. Parece que eu não tenho o controle da minha vida, o controle da minha casa, dos meus negócios. Parece que eu perdi a experiência do que é ser marido, do que é esposo, pai. Parece que eu não tenho. Você pode estar pensando isso. Tantos anos, às vezes empresário. Parece que você se esqueceu. Será que é isso que está acontecendo? Você perdeu sua capacidade, eu perdi minha capacidade. Parece que nós não temos solução, não temos saída. Temos vivenciado dias assim. O que era forte, o que era poderoso, o que tinha autoridade, o que tinha poder, não tem mais. O dinheiro não tem poder, não tem força mais. Talvez a habilidade não é tão útil neste momento. Trazendo para o nosso dia a dia. Quantos perderam seu emprego? Quantos deixaram de ter o seu soldo, o seu salário mensal e não estão conseguindo pagar aluguel? Alguns até já saíram e estão morando nas ruas. Quantos perderam um familiar, talvez a família inteira? Quantos perderam alguém que estava cuidando de tudo dele? Quantos jovens tinham um pai que trabalhava, bancava, pagava o plano de saúde, pagava o alimento? Ele não tinha com o que se preocupar. E ele perdeu o que talvez para ele era o porto seguro. Além de perder o amor da vida, o pai ou a mãe, além de perder a pessoa que ele confiava, o braço forte, ele perdeu o porto seguro. Como será o meu amanhã? Quantos estão pensando nisso ou se perguntando isso nestes dias? Quantos perderam reservas de toda uma vida? Investindo, não, eu não vou fechar, eu vou tentar, e perderam tudo. E a confiança, a esperança nele estava nessa bolsa, nesse pacote de reserva dele. Quantos? Como aquele pai que estava testemunhando, falando o seguinte: eu não tenho forças mais para enfrentar este cenário. E acho que meus filhos também não. Não foi uma nem duas vezes a vontade de tirar a minha vida. E talvez até a vida da minha família. Para que eles não sofram o que eu imagino que eles vão sofrer. Este é o cenário. Esse é o cenário que talvez seu vizinho, talvez um familiar, possa estar passando. Onde você trabalha, talvez não seja o colega do trabalho, mas talvez um parente dele. Nesses momentos difíceis, que eu chamo de guerra, é que eu e você, igreja do Senhor, precisamos nos levantar para guerrear, nos posicionar como guerreiros do Senhor, compartilhar um com o outro as dificuldades, as mazelas. Meu irmão, ora por mim, me ajuda, eu estou passando por essa dificuldade. E a igreja se levanta. Como que a igreja se levanta? Em oração. A igreja começa a buscar mais e mais ao Deus, ao Rei dos Reis, ao Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Senhor, esse é o meu e o seu Senhor. Estava vendo um pouco de noticiário esses dias. Como se não bastasse tudo que a gente tem passado. Doenças, de moléstias diversas. Não é só desse momento, tem várias atacando. E parece que elas se variam. É a cepa 1, cepa modelo 1, modelo 2. As vertentes. Não se bastasse, nós temos sofrido ataque de todas as áreas. Na mídia, ideologias, tentando mudar conceitos, quebrar pilares.
A depressão nunca foi tão grande. A violência urbana, então, muitos estão decidindo ficar em casa por medo de ser assaltado, inclusive. Misericórdia. Corrupção, quando não foi estancada, ainda quase que estimulada. A lei de Gerson, como dizem, né? A lei de tirar o proveito e a vantagem em tudo. Em meio a essa dificuldade, desemprego, as pessoas ainda tentando ser irmãos. Quando eu falo irmãos, no sentido de homem, ser humano, vendo que a pessoa está passando dificuldade, não, paga um curso aqui que eu te dou uma vaga de emprego, e essa vaga de emprego não existe. Onde você menos imagina, tem alguém tentando tirar proveito, usurpando. Esse é o tempo que temos vivenciado. E me vem ao coração, onde está a igreja do Senhor? Como estamos vivendo? Como estamos nos posicionando, eu e você, corpo de Cristo? E vem ao meu coração esse texto, longo, mas o versículo 2 e 4, a gente vê Josafá, ele falando, alarmado, ele decidiu consultar ao Senhor. Ele decidiu buscar a Deus. Quando o inimigo nos ataca, posso dizer uma coisa? Quanto mais o inimigo ataca, mais o povo de Deus se une. Quando o inimigo se levanta, mais o povo de Deus ora. Tenho buscado vários irmãos, várias igrejas, temos falado e temos uma só voz orado e clamado ao Senhor. E um pastor falando, vamos orar juntos, e o outro, vamos estar juntos orando e clamando ao Senhor. O povo começa a se prostrar e buscar e clamar ao Deus, como fez Josafá aqui na palavra. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Mas só ali? Não. A continuação ele fala, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades, todos os locais, se reuniram para clamar, para buscar o Senhor. Se você não tem orado ou tem orado pouco, eu quero te conclamar a orar mais. Quero te convocar e te convidar a jejuar, clamar ao Senhor. Você pode estar dizendo, quando que eu vou orar? Como eu vou orar? E aqui a palavra parece que nos orienta. Versículo 12 fala o seguinte, que eu li para vocês. O nosso Deus não irá, a segunda parte, pois não temos força para enfrentar este exército. Esse exército é imenso. Ele vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer. A palavra do Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Quando eu e você não sabemos o que fazer, nós sabemos em quem recorrer. A quem recorrer, a quem clamar, a quem buscar. Nossos olhos, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Para onde você tem olhado? Aonde você tem depositado sua esperança? Você que está aqui na sua casa, em quem você tem crido? Você acha que em reis, em líderes? A minha esperança está no Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É nele quem eu tenho crido, é nele quem eu oro. Aí você pode estar me perguntando, tá pastor, vamos orar, mas eu ainda não sei direito como orar, como eu devo orar. E aqui no texto meio que também nos orienta nisso. Em primeiro lugar, eu e você temos que decidir orar, decidir buscar ao Senhor, decidir olhar para o Senhor. E é todo o povo, não é para um, não sou eu que faço. Eu tenho que fazer, minha esposa tem que fazer, meus filhos têm que buscar o Senhor, todos têm que buscar ao Senhor. Tempo de guerra, todos têm que guerrear, clamar ao Senhor. Não só para, mas o pastor é pastor, ele que tem que orar. Não, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Clamar ao Senhor. Então começa tudo com uma decisão minha e sua. Eu vou fazer. Não é para mim que você vai dizer, é para o Senhor.
Senhor, eu vou orar desta maneira, eu vou clamar, vou te buscar. E desta maneira, segunda coisa, eu vou jejuar. Oh, aleluia. Versículo 3, todo o povo foi jejuar. Todo o povo reuniu-se para buscar em jejum ao Senhor. Aqui é Velho Testamento, mas a gente vê no Novo Testamento também. Castas de demônios sendo expelidas na base do jejum e da oração. Isso quer dizer que nós precisamos nos posicionar. O Senhor está dando a palavra, dando um alerta aqui. Jejum e oração, minha igreja. Jejum e oração, meu povo. Como orar? Você pode estar se perguntando. E por que jejuar? Você também pode estar perguntando. Orar é falar com o Senhor. Jejum. Queria te convidar a abrir o segundo texto nesta manhã. Está em Isaías 58, 6 e 12. Que diz assim, 58, versículo 6 em diante. O jejum que desejo não é este. Este qual? Não seria este? Soltar as correntes da injustiça? O jejum que eu desejo não seria este? Desatar as cordas do jugo? O jejum que eu queria não é este? Pôr em liberdade os oprimidos? De romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você o encontrou? Não é recusar ajuda ao próximo? Esse é o jejum. Nós não recusamos a ajuda ao próximo. Isso é igreja, meus irmãos, isso é vida de cristã. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Olha, a palavra do Senhor dizendo, em meio ao jejum, em meio à forma prática de você jejuar ao Senhor e se conduzir como igreja de Cristo, virá a cura. E a sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui, aleluia. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, misericórdia, Senhor, e a falsidade ao falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Aleluia. Você será chamado reparador de muros, reparador de brechas, restaurador das ruas e das moradias. Lagoinha, você quer isso? Você quer ser essa ferramenta nas mãos de Deus? Amém? Aleluia. Decida pelo Senhor. Decida pelo Senhor. Oração e jejum. Segunda Crônicas, voltando para o livro de Crônicas 20, versículo 4, fala que a união entre os povos nas busca de um único objetivo. O povo todo se juntando para orar e para jejuar com um único propósito: buscar ao Senhor. Não se aparte deste propósito. Seja aquele que vai abençoar, seja aquele que vai servir, que vai orar, que vai dar o alimento, que vai dar a vestimenta ao nu, que ora, que clama ao Senhor. Ah, mas ele não olha para minha cara, eu não gosto muito dele.
Filho, se converta, volte ao princípio, ao primeiro amor, e ore e ministre na vida de tantos e tantas. O Senhor tem nos chamado para sermos carvalho de justiça. Ele tem te plantado aonde você está, para ser ferramentas nas mãos dEle, para a glória dEle, nesses dias. Este é um clamor pela sua igreja, para que a igreja se posicione e se levante. Como orar, Josafá nos ensina. Como que Josafá orou? Versículo 5. A gente começa a ver que Josafá começa a se lembrar das promessas de Deus. Você tem se lembrado das promessas de Deus, ou você já tem desistido? Você tem se esquecido? As promessas de Deus estão aqui na palavra de Deus. Elas não falharão. Vou repetir. As promessas de Deus não faltarão, não falharão. Céus e terras podem passar, tudo pode acontecer, mas a minha palavra permanecerá para sempre, diz a palavra do Senhor. Diz o Senhor. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem pode impedir? Quem? Quem é maior que o Senhor? Será enfermidades, potestades, malignidade, exércitos, reinos? Nada é maior que o Deus que nós servimos, que nós cremos. A pergunta é: você ainda tem crido? Você ainda tem orado ao Senhor? Você tem decidido confiar nele? Tem decidido clamar por ele? Oh Deus. Josafá se lembrou de tantas coisas que o Senhor fez. Eu quero te fazer lembrar de tantas coisas que o Senhor fez. Eu não sei quantos anos de vida você tem, Lagoinha. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, eu não sei quantos anos de vida você tem, mas até aqui o Senhor tem te ajudado. Tem dado o sol, tem dado o ar, o alimento, você tem se vestido. É o Senhor quem te abençoa e te guarda. Ele fez, faz e continuará fazendo para a glória dele. Creia, não temas. Como o profeta disse, não tenha medo, não temas. Buscar ao Senhor em oração, em jejum, e depois ouvir a resposta do Senhor. Versículo 13, a gente pode ver a resposta do Senhor. O profeta dizendo aqui, versículo 15, perdão. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei de Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Igreja do Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados. Mas tudo está acontecendo. Não desanimem-se. Creiam, confiem no Senhor. O exército aqui, realmente ele era grande. A palavra fala, por causa deste exército enorme. Eu e você temos enfrentado situações que pelas nossas forças nós não podemos suportar. Você, pela sua história, pela sua experiência, não importa o quanto você tem de dinheiro, de capacidade, é uma situação que você não pode suportar. Mas você pode fazer algo que cabe a mim e a você fazer. Decidir clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E Ele está falando aqui, Ele responde. Ele responde para mim, responde para você. Continue. Não tenha medo. Prossiga. Como complemento da resposta dele, ele te convoca, ele te convida à adoração. Sabe o que quer dizer isso? Quando o versículo 18 fala aqui sobre os levitas sendo convocados a adorar, me vem ao coração o momento que eles estavam passando. Toda a terra, todas as cidades juntas orando ao Senhor, prostrados,
clamando ao Senhor em jejum. Mas o profeta falou para adorar, louvar ao Senhor, mas nós não guerreamos ainda, louve ao Senhor. Nós não vencemos ainda, louve ao Senhor. Sabe por quê? Nós não vivemos, continuamente eu falo isso e vou repetir, nós não vivemos pelo que ouvimos, não vivemos pelas notícias, não vivemos pela mídia, nós vivemos pelo que cremos, nós vivemos pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Ele vela para cumprir, Ele guarda, 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você está nas mãos do Senhor, confia no Senhor, caminhe, nem que seja pelas águas, como o apóstolo andou pelas águas, ele andou pela palavra, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: não tenha medo, não tema. Mas eu perdi a fulano, eu perdi, verdade, ele está no Senhor, confie. E você, prossiga louvando, prossiga orando, prossiga clamando ao Senhor. É tempo da igreja se levantar em louvor, em adoração, em clamor, em oração e jejum. Levantar um clamor ao Senhor, mas também levantar louvor ao Senhor. Isso é fé. Louvar ao Senhor é sinal de fé, é sinal de que você está crendo. Não aconteceu ainda, mas eu creio. O que vai acontecer, não importa o que acontecer, eu creio que Deus tem o melhor para mim. Deus é o meu Deus, o Rei da minha salvação, o meu Senhor. Ele morreu na cruz por mim, e hoje eu tenho vida eterna. Não tem nada melhor do que isso. O que eu podia ter de melhor eu já tenho, que é a minha salvação. Aleluia. Eu não sei, põe um cântico e começa a louvar ao Senhor esse cântico. A palavra diz que o louvor é arma de guerra. Os irmãos aqui, os músicos estão louvando. É uma guerra espiritual que é confrontada. Eu sempre falo isso para eles. O louvor é arma de guerra. Versículo 18 fala isso. Versículo 19, vamos ler o versículo 19 aqui para fecharmos, meus queridos. Então os levitas, descendentes de coatitas, dos coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram ao Senhor em alta voz. Por que alta voz? Porque eles louvaram ao Senhor? Porque eles tinham confiança. Quando você não tem confiança, você tem medo, você tem receio. Há vários filmes que a gente às vezes assiste, de perseguição, a igreja de Cristo, a igreja perseguida, e aquelas pessoas com aquela espada: você vai negar Jesus? Ele não fala assim, não. Quando perguntam se ele continua acreditando, mesmo com a espada na garganta ali, para não perder a vida, se ainda continua crendo e confiando nesse seu Deus, ele não responde assim: eu com medo, eu confio. Ele dá um grito assim: eu creio em ti, eu creio no Deus sobrenatural, aleluia. Perdendo a vida ou não, ele continua clamando, confiando no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a igreja que precisa ser levantada nesses dias, meus irmãos. A igreja que crê, a igreja que marcha, a igreja que professa a verdade. Não é dinheiro, não é poder, não é nada, apenas a verdade, apenas a palavra que liberta, que cura, que salva, que tira o enfermo, tira o pecador da lama do pecado e tira ele do reino das trevas para o reino do seu amor. Esta é a proposta principal que eu e você somos chamados para levar as boas novas de salvação. Por isso nós precisamos nos preparar, nos levantar, porque quem vai guerrear por mim e por você é o Senhor dos exércitos. E o povo se posicionou, jejuou e orou, e o Senhor veio e enquanto eles louvavam a Deus, o inimigo entrou em contenda entre eles mesmo. Parece que o louvor gerou um som, alarido. E na palavra de Deus, na Bíblia, tem vários momentos que você vê o som levantando como um alarido alto,
e levando confusão pelo inimigo. As muralhas de Jericó caíram por terra na base do som do alarido. Louve ao Senhor, e as suas dificuldades, as suas enfermidades cairão por terra no nome de Jesus. Confesse o nome do Senhor, decida por Jesus, decida pelo Senhor, convide Ele para a sua vida, convide Ele para as suas decisões. O que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Senhor, está nas tuas mãos, eis-me aqui, envia-me a mim. O louvor liberta, o louvor acalenta, o louvor te abraça. Por quê? Porque é o Senhor, Deus habita no meio dos louvores. Mas quais louvores? Louvores do seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Converta-te ao Senhor, prostre-se diante dEle, ore, jejue, e Ele virá, endireitará suas veredas, e mostrará e falará contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Amém, Lagoinha?